Shalom, paz do Senhor Jesus, professor Sestemi. Nós vamos iniciar o que a Bíblia diz sobre o dízimo. Já temos uma aula do Novo Testamento. Citamos aqui, volto a ressaltar, é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3:10, que fala no dízimo e oferta. A resposta da Bíblia. Os israelitas dos tempos antigos deviam apoiar a adoração verdadeira por dar o dízimo, ou seja, 10% da sua renda anual. Deus ordenou a eles: você deve sem falta dar 1/10 ou dízimo, na Nova Versão Internacional, de tudo que a sua semente produzir no campo, ano após ano. Deuteronômio 14:22. A ordem de dar o dízimo fazia parte da lei mosaica e era um conjunto de leis dado por Deus à antiga nação de Israel. Os israelitas não precisam seguir a lei mosaica e por isso não são obrigados a dar o dízimo. Colossenses 2:13-14. Em vez disso, cada cristão pode contribuir conforme resolveu no seu coração, não a contragosto nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O dízimo no Velho Testamento, estamos citando o dízimo no Velho Testamento. O dízimo é mencionado várias vezes na parte da Bíblia. É conhecida como Velho Testamento. Na maioria das vezes, o dízimo é citado durante o período de tempo em que os israelitas tinham que seguir a lei mosaica, que Deus deu à nação por meio de Moisés. Mas não há também alguns relatos relacionados ao período anterior da lei. Antes da lei mosaica. A primeira vez que a Bíblia menciona o dízimo é no relato envolvendo Abraão, mais tarde chamado de Abraão, Gênesis 14:18 e Hebreus 7:4. O dízimo de Abraão parece ter sido um presente e ele deu apenas uma vez ao rei e sacerdote da cidade de Salém. Não existe nenhuma evidência na Bíblia de que Abraão ou seus filhos tenham dado dízimo em outra ocasião. A segunda pessoa que a Bíblia menciona que deu dízimo foi Jacó, o neto de Abraão. Jacó prometeu que se Deus o abençoasse, ele daria a Deus 1/10 de tudo que ele recebesse. Gênesis 28:20-22. De acordo com alguns eruditos bíblicos, Jacó provavelmente ofereceu esse dízimo na forma de sacrifícios de animais. Jacó cumpriu com a promessa de dar esse dízimo, mas ele não obrigou ninguém da sua família a fazer o mesmo. Durante o período da lei mosaica, os israelitas dos tempos antigos receberam a ordem de dar o dízimo como uma maneira de apoiar as atividades religiosas da nação. O dízimo era dado aos levitas, incluindo os sacerdotes, que se dedicavam às atividades religiosas e que não tinham sua própria terra para cultivar. Números 18:20-21. Os levitas que não eram sacerdotes recebiam o dízimo das pessoas e também davam a 10ª parte dessas 10ª partes aos sacerdotes. Números 18:26-29. Parece que havia um segundo dízimo anual, que era usado em benefício dos levitas e de outras pessoas que não eram levitas. Deuteronômio 14:22-23. Esse dízimo era usado
durante algumas festividades especiais. Em alguns anos, esses dízimos eram compartilhados com pessoas muito pobres para ajudar no sustento delas. Deuteronômio 14, 28, 29, 26 a 12. Como o dízimo era calculado? Os israelitas deviam dar 10ª parte de tudo que a terra produzisse durante o ano. Levítico 27, 30. Se eles escolhessem pagar esse dízimo em dinheiro, eles tinham que acrescentar 20% ao valor do dízimo. Levítico 27, 31. Os israelitas também deviam dar a 10ª parte dos bois e das ovelhas. Levítico 27, 32. Os israelitas separavam um de cada 10 animais que eles tinham nos seus rebanhos. A lei dizia que eles não deveriam examinar se o animal era bom ou ruim, e nem trocá-lo. Também não poderiam converter esse dízimo em dinheiro. Levítico 27, 32 ao 33. No caso do segundo dízimo anual, usado nas festividades, esse sim poderia ser convertido em dinheiro. Dessa forma, ficava mais fácil para os israelitas que tinham que viajar longas distâncias e ir a festividades. Deuteronômio 14, 25 ao 26. Quando os israelitas davam dízimo, os israelitas pagavam o dízimo todos os anos. Deuteronômio 14, 22. Mas havia uma exceção. A cada 7 anos, os israelitas não cultivavam as terras, porque era um ano sabático de descanso. Levítico 25, 4 ao 5. Por causa desse ano especial, não era necessário pagar o dízimo na época da colheita. No terceiro e no sexto ano do ciclo sabático de 7 anos, os israelitas compartilhavam o segundo dízimo anual com os mais pobres, com os levitas. Leia Deuteronômio 14, 28 ao 29. O que acontece se a pessoa não pagasse o dízimo? A lei mosaica não mencionava nenhuma punição para a pessoa que não pagasse o dízimo. Dar o dízimo era uma obrigação moral, ou seja, os israelitas faziam isso porque sabiam que era certo a fazer, não porque seriam punidos se não pagassem. Os israelitas tinham que dizer perante Deus que tinham dado o dízimo e pedir para serem abençoados por isso. Deuteronômio 26, 12 ao 15. Para Deus, se alguém não pagasse o dízimo, era como se estivesse roubando algo dele. Malaquias 3, 8 ao 9. Será que pagar o dízimo era algo difícil de cumprir? Vamos ver aqui. Não. Deus prometeu aos israelitas que se eles dessem o dízimo, ele iria abençoar a nação e nunca faltaria nada para eles. Malaquias 3:10. Por outro lado, era ruim para toda a nação quando eles deixavam de dar o dízimo, porque eles perdiam as bênçãos de Deus. Por causa disso, os sacerdotes e os levitas tinham que gastar tempo trabalhando para se manter e não podiam ajudar os israelitas a adorar a Deus. Leia Neemias 13:10 e Malaquias 3:7. E que Deus abençoe você que tem essas duas partes aí. A primeira aula do Antigo Testamento, o dízimo do Antigo Testamento, baseado nos textos da Bíblia Sagrada, e encerrando aqui os dízimos do Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, tire sua dúvida, estude a Bíblia, né? E oferte, dê o seu sacrifício, dê a sua oferta, pague o seu voto e cumpra o Antigo e o Novo Testamento, cumprindo a palavra de Deus em nome de Jesus. Fique na paz, professor Sesteme.